João 1, quem achou diz amém. Amém. João 1. Esse texto, gente, ele é, digamos assim, o Gênesis de Gênesis. Quando você vai lá, no começo da Bíblia e você começa a ler a criação do mundo, parece que a história, a história existencial, ela começa ali em Gênesis, na formação do universo, na formação da terra, dos homens, da humanidade. Mas existe uma história que ela é anterior ao que está contado em Gênesis. Existe algo que aconteceu, que acontecia, existe uma história que nós não podemos chamar, segundo a filosofia, de existência, porque não era uma história material. E os filósofos dizem que existir é ter materialidade. Nós que somos espirituais sabemos que não é assim, que existem coisas que existem e que não tem matéria, Nós sabemos que o Senhor criou, Colossenses 1,12 vai dizer que Deus criou todas as coisas, e Ele criou as coisas que estão nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, aquilo que fisicamente pode ser comprovado através da matéria, mas também aquilo que não é comprovado pela ciência através da materialidade. Os anjos, o nosso espírito, a nossa alma, tudo isso não é material, mas nós sabemos que é real e existe. Agora, sendo filósofo, científico, crente ou não, existe um período da história que não está compreendido entre Gênesis e Apocalipse. Existe um período da história que antecede a criação do mundo. E João, ele é o único dos evangelistas que vai falar sobre Jesus nesse período, que vai contar parte da história do nosso Senhor e do nosso Salvador, que não está contida nos 33 anos da sua história na terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre conhecer Jesus para além dos 33 anos. É ampliar o nosso conhecimento a um Jesus que é Deus e conhecer não plenamente a sua história, porque isso só será possível quando nós estivermos com Ele na glória. A palavra de Deus diz que quando nós voltarmos para os céus, quando o Senhor nos resgatar, então algo vai acontecer, nós vamos ser tomados por uma capacidade de compreensão que vai sanar todas as nossas dúvidas com relação a quem Deus é e a quem Jesus é. O texto sagrado vai dizer que então chegará um dia em que nós o conheceremos plenamente. Ou seja, não teremos dúvidas de por que Deus fez, por que Ele deixou de fazer, como Deus é, não teremos dúvida alguma, nós o conheceremos plenamente, na plenitude, assim como Ele hoje nos conhece plenamente. Hoje nós, aos olhos de Deus, de Jesus, somos plenamente conhecidos. O Senhor, quando te vê, quando me vê, não existem áreas ao Senhor que são ocultas. Nós conseguimos ocultar coisas dos homens, mas não a Deus. Todas as coisas estão patentes diante do Senhor, diz a palavra. O Senhor tem olhos como chamas de fogo que perpassam toda a terra, e Ele enxerga todas as coisas até a profundeza do nosso ser. Então Deus hoje nos conhece plenamente, mas chegará um dia que nós não o veremos mais como um reflexo em um espelho embaçado, como diz a palavra. Chegará o dia que nós o veremos face a face e o conheceremos plenamente. Nesse dia saberemos tudo, mas existe uma parte da história de Jesus que está antes dos 33 anos, e é sobre isso que nós vamos falar, e é com esse olhar clínico que eu gostaria que você lesse esse texto de João 1, que diz assim a palavra do Senhor. João 1, todos acharam? Amém? Se você não achou, tem aqui na nossa Bíblia gigante. No princípio era o verbo. Em outras traduções vai dizer, no princípio era a palavra. Ele estava com Deus. Ele
no princípio era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz brilha, em outras traduções vai dizer, resplandece no meio das trevas, e as trevas não podem derrotar a luz. Oremos. Pai, te damos honra, Senhor, glória e louvor nessa manhã. Pedimos que mais uma vez o Senhor seja conosco, que o Senhor alimente a sua igreja, e nós somos, Senhor, a tua igreja. Precisamos, Senhor, de uma porção diária, precisamos, Senhor, ser alimentados, nutridos por ti, para vencermos, Senhor, os desafios de cada dia. Senhor, os dias são maus, e o Senhor disse que eles ainda vão piorar, que é só o começo das dores, mas o Senhor também disse que nós deveríamos olhar para o Senhor com esperança, e é isso que queremos fazer nessa manhã. Queremos olhar para o Senhor Jesus e encontrarmos no Senhor esperança, ajuda, graça, para que sejamos todos nós, Senhor, transformados de fé em fé e de glória em glória, que nós possamos ser hoje, de alguma maneira, Senhor, aproximados com a existência do Teu Filho Jesus, que quando saiamos daqui, todos nós saiamos melhorados, aprimorados, e de verdade, Senhor, parecidos com o Senhor, que tudo aquilo que é humano, natural e terreno, que isso caia, desapareça, e que o Senhor seja nessa manhã o que o Senhor sempre é. O Senhor é a palavra, e a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nessa manhã, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, os evangelhos, eles fazem um resumo da vida natural, da vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja se aprofundar na sua relação com Jesus, com Deus, o primeiro passo é conhecer quem Ele é, quem Jesus é. A palavra do Senhor, o profeta escreveu, Amós disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda sobre nós, ela é certa. Ele virá sobre nós como a luz, e Ele também virá como a chuva seródia e a chuva temporã, que um dia vão regar toda a terra. A ideia de Deus na relação que Ele tem conosco é que essa relação cresça, que aquilo que nós conhecemos sobre Jesus hoje seja acrescido, e o que nós vamos conhecer sobre Jesus no dia de amanhã seja muito diferente do que nós conhecíamos até então. Ou seja, uma vida de progresso no conhecimento sobre quem Jesus é. Algumas doutrinas, elas são carregadas de mística. Pessoas que tentam conhecer o Senhor Jesus de maneira mística. Como de maneira mística, bispo? São pessoas que tentam conhecer o Senhor através apenas dos seus efeitos, dos seus fatos, daquilo que Deus pode realizar, que buscam o Senhor apenas por uma profecia, por uma palavra que Ele pode dar, buscam o Senhor apenas por um sinal, uma cura, um milagre ou uma manifestação de poder, de um avivamento, de algo que aconteça, uma manifestação natural. E essas pessoas, elas são atraídas a conhecer a Deus apenas pela sua manifestação. E muitas pessoas têm uma vida espiritualmente oscilante, que oscila, que varia, como ondas de fé, porque a sua relação com Deus é uma relação mística. A sua relação com Jesus está baseada apenas nos efeitos, naquilo que Jesus faz. E quando aparentemente Jesus não faz nada, porque tem momentos em que Ele está fazendo, mas não está fazendo na nossa área de percepção. Existem momentos que Deus está trabalhando, mas não está trabalhando em um lugar, em uma região, que nós possamos sentir os efeitos do seu trabalhar.
E algumas pessoas então nesses momentos se decepcionam, largam a sua fé, deixam de congregar, deixam de ter uma fé ávida por Deus, porque estão baseando a sua relação com Jesus apenas nos efeitos. Outras pessoas têm uma dificuldade de avançar na sua relação com Jesus, não porque baseiam a sua relação nos feitos, mas baseiam a sua relação com Jesus e com Deus naquilo que elas não conhecem, naquilo que elas não têm respostas. A filosofia vai dizer que existe uma teoria que chama-se o Deus das lacunas. O que é o Deus das lacunas? É que os cientistas dizem que a maioria dos cristãos, quando não encontra uma resposta plausível, uma resposta científica, uma resposta que seja natural, inteligível, compreensível, né, com a mente, quando o crente não encontra algo assim, o que ele faz? Existe uma lacuna, e nessa lacuna ele coloca Deus como uma resposta. Eu não sei o que é, mas se eu não sei o que é, então é Deus. E por colocar Deus nas lacunas, os cientistas têm um preconceito com boa parte daquilo que nós chamamos de crença, porque parece que tudo que a gente não conhece é Deus, e algumas pessoas vivem assim. Só que não vivem assim na confiança. Bom, se eu não sei o que é Deus, mas vivem na desconfiança. Por que Deus fez o que fez comigo? Por que Deus permitiu que tal e tal coisa acontecessem se nessa situação eu não tive participação ativa? Por que estou colhendo coisas que eu não plantei? Por que Deus me colocou nessa casa? Por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus? E a sua relação com Deus está baseada apenas naquilo que ela não conhece. E por não conhecer, se afasta. Coloca Deus nas lacunas que se afastam dele. Agora existe uma maneira que é a maneira mais correta e pedagógica de nós conhecermos o nosso Deus, conhecermos a Jesus, que é conhecer Deus, conhecer Jesus através da sua palavra. Conhecer Deus, conhecer Jesus através daquilo que o Pai falou sobre o Filho. É se relacionar com Jesus através das Escrituras e tudo que nela está contido sobre quem Jesus é. E a partir do esvaziamento, do esgotamento, a partir de exaurirmos tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, aí então o Senhor vai acrescentando sobre nós revelação, conhecimento, experiências, coisas que são pessoais de alguém que se relaciona intimamente com um amigo, com alguém. Mas isso só vem depois que conhecemos, aos olhos de Deus, quem Jesus é. A Bíblia vai contar de maneira plausível, de maneira categórica, contando fatos que não podem ser questionados nem pela ciência, porque arqueologicamente falando é comprovada a existência de Jesus. A ciência não questiona a existência de Jesus. Sabem que Jesus viveu nessa terra, tem comprovações históricas, lugares por onde ele passou e lugares aonde ele exerceu o seu poder estão preservados até hoje. Então não se questiona cientificamente a existência de Jesus. E os discípulos tiveram um trabalho maravilhoso de escrever, fazer uma biografia, contar a história de Jesus. E essa história contém 33 anos. A história de Jesus começa com um anjo do céu que foi enviado a uma virgem, Maria. E esse anjo vai até ela e vai dizer: Maria, você é uma mulher agraciada, você é uma bem-aventurada, o Senhor achou graça em você, e você vai conceber um filho, e esse filho será chamado Filho do Deus Altíssimo, e você colocará o nome dele de Jesus, e esse menino vai servir de contradição entre o povo.
e sobre esse menino estará o governo. Isaías vai dizer que esse menino seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, e da extensão do seu governo e do seu domínio jamais haveria fim. Ou seja, quando Jesus viesse a essa terra e começasse a exercer o seu governo, esse governo jamais seria extirpado, ele seguiria governando. A história de Jesus segue e ele então vem ao ventre de Maria, uma virgem que estava na Galileia, que estava em um lugar extremamente pobre de Israel. E essa virgem agora, ela concebe, ela olha para o anjo e ela vai dizer: cumpra-se em mim as palavras do Senhor. Ela não sabia como aquilo ia acontecer, então ela olha para o anjo e vai dizer: como isso pode acontecer? Como eu vou ficar grávida se eu sou virgem? E o anjo vai dizer a ela: o poder do Altíssimo te cobrirá e virá sobre ti, e você vai conceber, e você vai receber de Deus essa semente poderosa, e você sim vai ter um filho, e esse filho vai ser gerado por Deus. O tempo passa, Maria recebe essa criança, e agora ela está carregando Jesus no seu ventre. Ela agora começa a dar a vida biológica a Jesus, o Filho de Deus. Jesus, para entrar no ventre de Maria, não poderia entrar como ele era. Não poderia entrar no ventre de Maria como o Rei da Glória, como o Criador do Universo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não poderia entrar nessa dimensão terrena como ele era, porque o Criador sempre é infinitamente maior do que a sua criação. Jesus não caberia no nosso mundinho, quanto mais no ventre de Maria. Então, para entrar no nosso universo, o que Jesus fez? Jesus se apequenou. Jesus diminuiu de tamanho. Jesus se desfez da sua glória. Jesus se desfez de tudo aquilo que o engrandecia para poder se esvaziar. Filipenses 2,5 vai contar a viagem que Jesus fez dos céus até a terra, e tudo que ele foi realizando para poder entrar no nosso universo, para poder se fazer carne. Filipenses 2,5 vai dizer: de sorte que haja entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus. Jesus era menino, mas era Deus. Jesus foi um feto, mas sempre foi Deus. Jesus morreu, mas sempre foi Deus. Ressuscitou e era Deus. Nada tirou a deidade de Jesus. Do princípio ao fim, Jesus é Deus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai. Pelo contrário, ele não desejou, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Não, ele, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Deixou a sua coroa, deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou o seu reinado e esvaziou-se. Para quê? Para poder começar a fazer a vinda dos céus para a terra, para poder entrar no nosso hemisfério, para poder entrar nesse plano natural que nós chamamos de existência. Jesus se esvaziou, esvaziou-se a si mesmo. Perceba, Jesus, para ocupar um espaço que era dele aqui na terra, ele esvaziou-se a si mesmo e não esvaziou o outro ou os outros. O princípio de Jesus para entrar nos lugares não é esvaziar o outro para ter espaço, não é depreciar o outro para ocupar um espaço, não. Jesus, quando entra, ele se esvazia para ocupar o lugar que é dele. Quem se esvazia ocupa o lugar preparado por Deus nessa terra. Jesus se esvazia e desce. E o texto vai dizer que ele se fez como um servo. O Senhor, o Rei da Glória, se esvazia e se transforma em um servo. E ele é achado agora na forma humana. Nessa transformação, quando ele sair, desce, ele se transforma. Agora ele vai se transformar, se esvaziando em uma semente, que vai ser introjetada no ventre de Maria. O verbo se fez carne e nesse momento, ao se apequenar, ele entra no ventre de Maria. E agora começa a se desenvolver. O tempo passa e o menino Jesus nasce. E quando ele nasce, os céus manifestaram o seu nascimento.
Jesus era tão poderoso que quando ele nasceu, os céus começaram a dar evidências para todo o universo de que o Rei da Glória estava na terra. A Bíblia vai dizer que quando Jesus nasce, uma estrela começa a brilhar no Oriente. E essa estrela começa agora a se mover. E ela vai se movendo, e os astros e aqueles que eram cientistas da época começam a se guiar por essa estrela, e essa estrela vai e para sobre a casa de Jesus, para sobre o lugar onde Jesus estava. As pessoas que entendiam de profecias e que entendiam dos astros começaram a seguir essa estrela. Os céus declaram a glória de Deus. Aonde Jesus entra, até os céus começam a indicar que aquela casa tem presença de Deus, que aquele lugar tem presença do Senhor, que aquela família não é uma família qualquer, naquela casa tem um brilho especial dos céus. E o que é? É a glória do Rei da Glória na terra. Os céus começaram a declarar, e os reis seguiram aquela estrela. E quando eles chegam, eles carregam presentes. E eles chegam ali, e Jesus está já em uma manjedoura, ele nasceu. O texto vai dizer que quando Jesus nasce, não havia lugar para ele nas estalagens, não havia lugar para ele nas hospedarias. E quando ele chega em Belém com seu pai, com a sua mãe, e ela vai dar à luz, naquele lugar não havia um lugar decente para que o menino Jesus nascesse. E aqui está um ponto específico da história. Algumas pessoas acham que Jesus não teve um lugar decente para o seu nascimento porque o pai e a mãe não tinham dinheiro. Não é isso que a Bíblia conta. O texto vai dizer que não havia lugar para Jesus. Não é que o pai e a mãe não tinham condições de pagar, é porque aquele ambiente não cedeu a Jesus um espaço adequado. E quem carrega Jesus até hoje sente exatamente isso. Entra nos ambientes e parece que o ambiente não tem espaço. Entra nos lugares e não recebe a honra, ou o amor, ou o carinho, ou o acolhimento que mereciam. E não é porque é porque você carrega Jesus, e até hoje é assim. Aonde Jesus entra, naturalmente parece que não tem espaço. Por isso ele se esvazia. E quem carrega Jesus precisa se esvaziar também. Jesus se esvazia e entra agora em uma caverna, entra agora naquele lugar e é colocado numa manjedoura. E os reis começam a fazer uma grande jornada, trazendo ouro, trazendo presentes preciosos para o menino Jesus. Porque aquela estrela parou exatamente sobre o lugar onde Jesus estava. Ao mesmo tempo que os céus começam a declarar aonde o Rei da Glória está nascendo, naquela mesma noite, em Belém, nos pastos, os pastores estavam apacentando as suas ovelhas, os seus rebanhos, cuidando dos bichos, uma noite como uma outra noite qualquer, em Belém. Mas de repente eles são iluminados no meio do pasto, e quando eles levantam as suas cabeças, eles veem um anjo. E esse anjo começa a declarar: hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador. E aqueles anjos ficam olhando para os céus, e o texto diz que um outro exército celestial de anjos, como um coral, começa agora a descer e a acompanhar aquele anjo que dava a boa notícia. Um espetáculo celestial, um coral agora ornamenta os céus para aqueles pastores receberem a mensagem. E aqueles anjos começam a cantar, começam a declarar que o Rei da Glória tinha nascido, que aquele que era o esperado, desejado das nações, agora estava estabelecido. E quando aquele show celestial termina, os pastores olham uns para os outros e dizem: vamos subir a Belém, porque eles estavam em um lugar raso. Vamos subir a Belém, vamos ver sobre essa notícia que nos foi dada. E eles também seguem, saem dali. O caminho dos pastores no passo até Belém é cerca de 3 quilômetros, morro acima, subindo o morro. E eles agora começam a subir para encontrar o lugar onde Jesus estava. E eles chegam no lugar e encontram o menino Jesus. Perceba, os céus
comunicaram o nascimento de Jesus para os príncipes, para os reis, para os nobres, para gente que tinha estirpe e qualidade, para gente influente. Os céus comunicaram que Jesus era o Senhor para esse povo que também correu atrás de Jesus. Agora, simultaneamente, os céus também declaram para os pastores. Pastor na cultura judaica é a plebe, são os mais necessitados, é a menor casta da sociedade, é a gente mais simples. O mesmo céu que declara aos ricos que Jesus é o Senhor, também é o céu que declara para os humildes que Jesus é o Senhor e o Rei da glória. Porque no céu, através de Jesus, não há acepção de pessoas. Ele ama o mendigo e ama o doutor, Ele nos ama. Por isso o Evangelho é tão poderoso, porque no Evangelho não existe grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Diante de Deus todos somos iguais, amados e salvos pelo Senhor. Os pastores chegam lá e encontram um menino. Eles chegam lá e encontram tudo aquilo que Deus tinha dito. Maria recebe os reis, os magos que chegam, recebe os presentes, recebe os pastores, e ela fica pensando no coração, guardando no coração tudo aquilo que eles estavam falando sobre o seu filho que acabara de nascer. Esse menino agora começa a crescer, se desenvolver, mas nos primeiros dias de vida ele precisa sair de Israel. Ele não pode ficar em Belém, porque Herodes, o rei da época, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque queria matar Jesus. Todos os meninos hebreus que nascessem naquele período em que Jesus nasceu seriam mortos. Para quê? Para extirpar Jesus. Jesus ainda não tinha capacidade humana ou física de se defender, o que significa dizer que quando Jesus nasce em um lugar, os ataques começam. Bastou se converter para os ataques começarem na tua casa, na tua família, na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Bastou Jesus nascer e os ataques começaram. Agora saiba que o mesmo Deus que permitiu o crescimento e o nascimento de Jesus na tua vida, vai te dar uma estratégia para guardar a presença dele até que ele volte. A tua casa não será abalada, o teu casamento não vai falecer, a tua família não vai falir. Cristo em nós é a esperança da glória. Agora o menino Jesus está debaixo dessa lei, dessa opressão, e o pai de Jesus tem um sonho. Porque aonde Jesus está, a família começa a sonhar com as coisas do alto e não da terra. Família que conhece a Jesus começa a pensar: como é que nós vamos fazer para salvar mais gente? Como é que a gente vai fazer para ajudar os nossos? Como é que a gente vai fazer para contar para todo mundo que existe um rei e um salvador? Como é que a gente vai fazer para que o céu se manifeste na terra? Aonde Jesus nasce, a família começa a sonhar com as coisas do alto. E José tem um sonho, e um anjo vem e fala com José: José, pega o menino e foge para o Egito, porque o rei deseja matá-lo. Foge com ele, José. Perceba que aquela família está recebendo o Rei da Glória. Aquela família não está recebendo qualquer criança, ela está recebendo o Deus Criador do universo na sua casa. A coisa mais poderosa que alguém poderia receber é Jesus no seu lar, e eles estão recebendo Jesus no seu lar. E agora o próprio Deus está dizendo: para a preservação do meu filho na vida de vocês, retrocedam. Não é retroceder de abandonar a fé, mas é: saiam do lugar que vocês estão e vão para um lugar onde vocês possam manter esse menino e a presença de Deus viva. Existem momentos, meu irmão, que é necessário trocar de emprego, sim. Existem momentos que é necessário mudar de cidade. Existem momentos que é necessário deixar os amigos. Existem momentos que é necessário para quê? Para preservar Jesus vivo dentro de você, para seguir com Jesus firme, baseando a sua fé nele. Existem momentos de transições, sim, mas essa transição não é para deixar Jesus para trás. Essa transição é para levar Jesus para onde você for, porque até no Egito Jesus é o Rei da Glória. Então talvez hoje você está vivendo um período de transição,
que você teve que abandonar a sua casa, a sua família, a sua cultura. Mas se você está com Jesus, meu irmão, essa transição não é para a morte. Vai chegar um tempo que você vai ver que Jesus na sua vida cresceu, 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 ao ponto de que aquele que você protegia agora te protege. Porque começa com uma fé que nós queremos proteger Jesus, não queremos que nada abale a nossa fé, mas chega um momento que essa fé nele se transforma em um escudo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é provada, mas ela é um escudo para aqueles que nele confiam. Talvez você está vivendo um período de transição, seja ela profissional ou emocional. Você está transitando, tentando amadurecer. Você está fazendo isso, uma transição geográfica. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é crer que o Jesus que te chamou, Ele não ficou lá atrás, Ele está com você hoje. Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Maria e José vão para o Egito. E aqui existe uma lacuna, não se sabe quanto tempo ficaram no Egito. Não se sabe quantos dias, quantos anos Jesus ficou lá. A tendência é que uma boa parte da infância de Jesus ocorreu no Egito. Porque Herodes, ele não era um rei velho, ele tinha uma boa idade ainda para seguir adiante. E quando o rei Herodes morre, José tem mais um sonho. O Deus que manda ir embora também é o Deus que sabe a hora de voltar. O Deus que manda fechar o negócio também é o Deus que sabe a hora de reabrir. O Deus que manda se afastar também sabe a hora de dizer: agora vai lá e dá a mão, perdoa, deixa isso para trás. O Deus que manda ir também manda voltar. E agora José está no Egito, numa terra estranha, no meio de um povo doido, que adora a todo tipo de ídolo, um povo pagão. Mas lá no meio desse povo, Deus vem e fala com ele. Porque não existe lugar onde um filho e uma filha de Deus estão que Deus não possa descer e falar. Bispo, mas lá é todo mundo doido, mas você é um doido de Jesus, Deus vai falar contigo. Bispo, mas é uma tragédia, meu Deus, a minha família, bispo, não dá para andar com eles. Se você está aí, meu irmão, te prepara, você vai ser luz no meio dessa família e sal no meio dessa família, e Jesus vai falar contigo, e um dia vai falar com todos em nome de Jesus. José recebe um sonho, e o sonho é: José, leva o menino de volta para sua terra. Leva o menino de volta para Israel, porque aqueles que procuravam a morte do menino já morreram. E José prontamente pega Maria, pega o menino Jesus e voltam para Israel. Quando eles passam por Jerusalém, quando eles passam perto de Belém, onde o menino tinha nascido, eles ouviram falar que o irmão de Herodes estava no governo, estava no comando. O mal principal tinha morrido, mas ainda tinha ramificações ali. Existem pessoas que na sua vida travaram uma grande batalha para manter Deus vivo. E essas pessoas não podem brincar nem com a ramificação, com a aparência do mal. São pessoas que Deus tirou do vício. Não dá para nem passar perto do lugar onde aquilo está acontecendo. Deus te tirou daí, não brinca. Tem pessoas que saíram de uma região e de um lugar, de um tipo de hábito. Não bota mais o teu olho aí, não fala mais isso aí, não anda mais com esse tipo de gente, sai daí. Herodes já tinha morrido, mas o irmão, a ramificação, os que sobraram, os que tinham o mesmo hábito ainda estavam lá. E quando José chega, ele olha e diz: Senhor, eu não posso ficar aqui. O mal pleno não está mais, mas eu ainda sinto uma influência maligna aqui. Senhor, eu não posso brincar com isso. E Deus vem e diz para ele: José, então vai para Galileia. Pega o menino e vai para Nazaré, para que se cumprisse a profecia que diria: do Egito eu chamei o meu filho, e ele será chamado Nazareno. E aí Jesus vai para Nazaré. E agora começa a se desenvolver em Nazaré. Agora em Nazaré Jesus vai ter uma vida como um jovem normal. Vai passar lá em Nazaré o resto dos seus 30 anos. Em Nazaré Jesus vai aprender a profissão do seu pai. Quem anda com Jesus
sabe que conta com uma graça especial. Aqui dentro não é superstição, não é sorte, não é soberba, mas aqui dentro, quem anda com Jesus, aqui dentro, quando os desafios começam, você sabe que no final ele vai dar um jeito. Não é soberba, não é ser de alguma maneira displicente, não, mas aqui dentro você sabe, no final ele vai virar o jogo. Está tudo dando errado, meu Deus, é dívida sobre dívida, meu Deus do céu, é uma tragédia, meu Deus do céu, está tudo caindo, meu Deus, é um caos. Para onde você olha, meu Deus, é terrível. Mas quem anda com Jesus, de repente sente embaixo dos seus pés, no meio daquela areia movediça, uma pontinha firme. Opa, parou de afundar. E aquilo que antes te levava para baixo, agora te sustenta e mais, te eleva. Opa, está clareando. Era um lago de lodo, para todos os lados era problema, era se afundando, mas agora já tem uma rocha embaixo do pé, e essa rocha vai te elevando. É o Salmo 40, que diz que eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha. Era lago, era horrível, era afundando, mas com Jesus uma hora vem a rocha. Com Jesus uma hora vem uma convicção, uma hora esse lodo se esgota, uma hora esse poço tem fundo, uma hora você pisa na rocha. Uma hora ele vem, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ainda não saiu do lodo, mas uma vez que o pé está na rocha, pôs um novo cântico em minha boca. Ainda não me livrou de todos os males, ainda não estou como eu gostaria de ter, está, mas eu tenho Jesus, então o meu cântico é para Ele. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e confiarão que Ele é o Senhor. O caos que você está passando é transitório, e vai chegar uma hora que o Senhor vai te tirar desse caos, e quando você for elevado vai ser um testemunho poderoso. Agora presta atenção, esse testemunho não começa no dia da vitória. Esse testemunho já começa com você lutando para não se afogar no meio dessa situação. Muitos estão olhando para você e dizendo: meu Deus, se fosse comigo eu já tinha endoidado. Meu Deus, se fosse comigo eu já tinha largado. Meu Deus, se fosse comigo, meu Deus, eu nem aguentaria. E você dizendo: meu Deus, que tragédia, que mau testemunho que eu estou dando. Como é que eu posso demonstrar que sou de Deus se eu estou todo quebrado? E tem gente olhando para você e dizendo: meu Deus, que força, meu Deus, que fé, meu Deus, que perseverança, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem gente olhando para você e crendo que você só não caiu porque tem Deus. E é a rocha aqui embaixo. E quando a rocha vem, um cântico é colocado na nossa boca. São as pessoas que teriam tudo para desanimar, murmurar, questionar, mas quando você vai falar com elas, elas sempre têm uma palavra na boca dizendo: meu Deus é bom. E aí, como é que está? Está todo rasgado, todo lanhado, mas da boca dele, da boca dela, você vai ouvir palavra de esperança. José agora leva o menino para Nazaré, e em Nazaré Jesus começa a aprender, a sobreviver, a trabalhar com seu pai. Lembra de onde Jesus veio? Ele veio da onde ele está hoje, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus hoje está nesse lugar, nesse trono de glória, e ele estava lá, e ele veio num lugar de poder, de autoridade, de majestade. Se Jesus pedisse, o Pai faria, mas Jesus se submete ao processo e aprende a trabalhar com o seu pai. O pai de Jesus a Bíblia vai dizer que Jesus era um carpinteiro. E o que a gente pensa de um carpinteiro? Alguém que, a minha cabeça, né, minha cabeça de Bob Esponja, a minha cabeça de um cara criativo que fica lendo a Bíblia e vê filme assim. Eu leio e vejo. Eu via Jesus sentado fazendo cadeira, um artesão, fazendo uma mesa com arte plásticas, uma coisa sublime, um artista. Jesus, um artista. E aí você vai para Israel, a primeira coisa que eles quebram na tua cultura é sobre quem Jesus era.
A palavra carpinteiro foi traduzida para o português, transliterada mal. A palavra carpinteiro não é o que Jesus era. Jesus era tecton. Tecton é pedreiro. Jesus era um construtor de casas que trabalhava com pedras. E aí isso choca a nossa cultura e derruba a nossa mente filosófica. Porque você vai para Nazaré e vai ver aonde Jesus trabalhava, debaixo daquele sol, as pedras são escaldantes, de dia e de noite. E não é pedrinha, é pedra do deserto. Jesus trabalhava pesado, lidando com aquilo que mais de difícil tinha naquela época. Não era um agricultor, não era um pastor de ovelhas. Jesus era um pedreiro, trabalhava no pesado. Pasmem, ele continua sendo Deus, o Rei da Glória. Eu era gerente. Eu tinha um salário de gerente. E eu tinha um carro compatível com a minha gerência. E aí eu tinha minha conta bancária compatível com o salário que eu ganhava. E todo o resto que ser gerente me dá. Mas deu um problema na minha loja. E aí eu não sou mais gerente. Eu era um empreendedor, agora eu sou CLT. Não fala isso, pastor. É doido, está amarrado? CLT não. E aí eu vivo hoje como se eu estivesse vivendo o ontem, com os mesmos gastos, com as mesmas coisas, com o mesmo carro, e a vida vira uma bola de fogo. Por que será? Porque a minha mente é que eu sou quem um dia eu fui. E ai de quem tentar me rebaixar. Não se submete à condição atual. E porque não se submete, não consegue avançar. Sabe o que Jesus fez? Era o gerente, era o dono, era o Senhor, era o Rei da Glória. Mas quando veio para a condição humana, pegou no pesado sem pestanejar. Consegue entender? Consegue entender o caráter de Cristo que faz o que precisa ser feito para honrar o Pai? Que se Ele não se apegou a ser Deus, vai se apegar a um carguinho aqui na terra? Não! Um dia a promessa é, presta atenção, um dia a promessa é que esse choro, essa angústia, essa dificuldade, ela vai passar. E um dia o Senhor vai nos colocar em um lugar alto. Nós vamos ser colocados como cabeça, diz a palavra, e não como cauda. Ele nos colocará em cima e não embaixo. Tem um lugar de evidência, de proeminência, de governo reservado para o povo de Deus. Tem. Agora é o seguinte: até lá é fazer com todas as forças aquilo que vier às suas mãos. Eu estava em casa ontem e chorava e glorificava a Deus pela vida da igreja. Porque nós estamos, eu estou beirando os 50 anos e já faz pelo menos aí quase 20 anos que nós estamos trabalhando na plantação de igreja. E eu olho para trás e vejo igrejas que hoje tem tudo, coisas que Deus prometeu dar e que são extraordinárias. Eu ouvi a promessa, essa igreja vai ter isso. E hoje, anos depois, eu olho para trás e vejo essas igrejas tendo isso. Mas eu não estou participando. Eu não estou colhendo aquilo que foi plantado. Outros estão colhendo, e glória a Deus por isso. Agora a parte que me cabe qual é? A parte que me cabe é, nós estamos numa igreja que não tem forro, vamos fazer força e vamos botar o forro. Eu trabalho numa igreja que os banheiros não estão prontos, vamos se dedicar e vamos virar madrugada e vamos para frente. Porque quem passar vai ver a nossa dedicação no presente e vão ver que é Deus que fez lá atrás e vai fazer no futuro. Conselho desse domingo: deixa as coisas velhas para trás, inclusive aquilo que foi o teu tempo auge. Deixa para trás. E viva o teu momento hoje. E viva com o teu salário de hoje. E viva com a tua necessidade de hoje. E viva na tua realidade de hoje. E Deus vai te honrar. Jesus fez isso. Era o rei, mas se transformou em um pedreiro lá em Nazaré.
Em Nazaré o tempo passa, Jesus cresce, é um menino que toda a Nazaré conhece, um menino amado, um jovem. Jesus nunca pecou. Imagina você ter um amigo que nunca peca. Já pensou que amigo, gente boa era ser amigo de Jesus na adolescência, na juventude? Já pensou? Jesus não dizia uma palavrinha fora de hora. Jesus era o amigo perfeito. Jesus era o filho perfeito. Nunca disse para o pai: eu não vou. O pai nunca teve que repreender Jesus dizendo: meu filho, tu está doido? Não. Era o sonho de todo pai, era Jesus. Era o sonho de todo amigo, era Jesus. Jesus é perfeito, nunca pecou, diz a palavra. Agora esse Jesus vai crescendo, toda Nazaré vai conhecendo Jesus. Ele é bem quisto na sociedade, até que chega um dia que ele está na sinagoga. Jesus está na igreja. Agora já um homem constituído, perto dos seus 30 anos. Jesus está na sinagoga e como um rabino, como um mestre, ele entra na sinagoga e naquele dia era o dia que era dedicado para ele fazer a leitura dos pergaminhos. Pegam os pergaminhos e entregam para Jesus. Então ele abre o pergaminho, a sinagoga ali está cheia, e Jesus vai ler o texto de Isaías 61. Jesus vai começar a ler o trecho que Isaías escreveu. Em uma parte do texto, Jesus começa a ler, a falar e tal. Em uma outra parte de Isaías ele vai dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele começa a ler, todo mundo para e fica olhando para ele. Tinha algo diferente naquele dia. A atmosfera da assembleia estava diferente, não era um dia comum, aquele dia era especial, algo importante ia acontecer. Jesus lê, e quando ele lê, todo mundo fica com os olhos fixos nele. Ele termina de ler, enrola o pergaminho, entrega para o assistente e vai se assentar. E quando ele se assenta, as sinagogas elas tinham uma espécie de arquibancadinha em volta. Jesus sai e se assenta naquela arquibancada no meio do povo. E quando ele se assenta ali, fica todo mundo olhando para ele, como quem diz: explica o que está acontecendo. Como quem diz: o que é? Termina, ensina-nos. E aí Jesus se levanta, e ali vai startar o ministério público de Jesus. E ele vai dizer: hoje, aos olhos de todos vocês, se cumpriu essa palavra. O Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para curar, para evangelizar, para libertar, para dar vista aos cegos. Eu sou o que a profecia está dizendo. Pela primeira vez em 30 anos, Jesus vai dizer quem Ele é publicamente. Alguns estão maravilhados, mas agora os religiosos da época, os fariseus da época, quando vem Jesus dizendo que Ele era aquele que a profecia estava dizendo, Ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vocês esperavam, sou eu. E quando ele se iguala a Deus, ele é acusado de blasfêmia. Os judeus agora prendem Jesus. Agora pensa na cena. Um menino que nunca pecou, nunca. Não se sabe quantos anos depois que ele veio do Egito, com quantos anos ele veio, mas passou parte da sua vida, juventude, sua infância, fase adulta, sem nunca ter pecado. Por onde passava, certamente Nazaré era uma aldeia que não chegava a 1000 pessoas, era um lugar pequeno, todos se conheciam. Lá vai o filho de José, lá vai aquele menino, lá vai, meu Deus, era Deus na terra. Agora imagine você, os amigos de Jesus na sinagoga, os familiares de Jesus também na sinagoga. Aquele menino que todos tinham como um mestre, um rabi. Aquele menino que ensinava coisas fantásticas, porque a sua inteligência era sobrenatural. Aquele menino amado, agora ele diz: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias.
E na fúria judaica, um fariseu se levanta e grita: blasfêmia! E a pena para blasfêmia era apedrejamento. Imagina os amigos dizendo: por que tu fez isso? Imagina a mãe, a família dizendo: meu filho. E agora os judeus já estão agarrando Jesus e o arrancando da sinagoga. Agora a fúria da religião está arrancando Jesus da igreja. Agora esse menino não se defende, ele vai como uma ovelha muda, e vão tirando ele, e a cidade inteira está presenciando a coisa mais dura que alguém podia ver: um inocente ser castigado. E pegam Jesus e agora levam ele ao monte da precipitação. Ele passa por um vale e conduzem Jesus agora aos trancos, levando ele para o alto de um monte. A pena para alguém acusado de blasfêmia era ser apedrejado publicamente. Mas os judeus criaram um mecanismo para castigar alguém sem quebrar a lei, quando essa pessoa era alguém que tinha apreço social. Quando era um criminoso, colocavam em praça e todos apedrejavam aquela pessoa, como queriam fazer com a mulher que um dia foi condenada a apedrejamento por adultério. Quando Jesus vai livrar essa mulher, ele sabia bem o que ela estava passando. Quando Jesus vai dizer: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus sabia bem a angústia daquela mulher antes dos segundos do apedrejamento e da sua morte iminente. Ele sabia. Ele tinha passado por isso. Agora levam ele, e eles não vão jogar pedra em Jesus porque ele era um menino querido. Eles não vão jogar pedra em Jesus porque ele não era um ladrão, ele era um benfeitor. A cidade está transtornada, está todo mundo dizendo: por que tu foi falar isso? A mãe chorando pelo caminho, os irmãos, uma tragédia social vai acontecer. Mas eles não querem jogar pedra em Jesus, então os judeus criaram uma outra metodologia. Quando é alguém querido, nós não jogamos pedra nele, jogamos ele na pedra. Ele vai morrer, a lei se cumpre, mas esse sangue não está nas nossas mãos. E levam Jesus ao monte da precipitação, um monte lindo, alto, e colocam Jesus no cume. Agora tem um precipício, e esse precipício representa a maldade humana que separa a deidade e a bondade de Deus. Agora esse precipício representa a dor da religião, da religiosidade, a dor da doutrina humana, a dor daquilo que não vem do alto, mas vem da terra, princípios humanos. E Jesus está parado sem se defender, de costa para os seus algozes. E a cidade inteira agora está aí, uns chorando e os fariseus babando, querendo justiça. Todos os fariseus conheciam Jesus, todos, e sabiam que aquele menino nunca tinha cometido um pecado. Mas a religiosidade é cega. A religiosidade percebe a oportunidade de ver o sangue, de estancar, de matar, e não desperdiça. Agora o evangelho não é assim. O evangelho é o evangelho da próxima oportunidade. Para a religião, para o mundo, os erros que cometemos já teriam nos desqualificado de qualquer tipo de futuro abençoado. Mas aos olhos de Deus não é assim. Aos olhos de Deus e do evangelho nós temos uma nova oportunidade. Sabe quem estava naquele precipício? Era o Marlon. Era o pai de família. Era a irmã, era o irmão. Sabe quem estava naquele precipício? Éramos nós. Por reconhecer a nossa identidade em Deus, o mundo tenta matar. Agora tem um problema. Alguém vai ter que empurrar Jesus, porque ele não vai se matar. Alguém vai ter que empurrá-lo do monte. E agora começa um silêncio ensurdecedor. Porque quem vai parar a obra de Deus antes da hora? Por
Porque quem vai te matar antes que a promessa se cumpra? Porque quem terá autoridade para encerrar o que Deus não encerrou? Quem? E eles começam a sair, e eles começam a recuar, e Jesus então se vira. Sem dar uma palavra, ele olha nos olhos da multidão e começa a marchar no meio do povo e vai embora, porque ainda não havia chegado a sua hora. Deixa eu te dizer, ainda não chegou a tua hora, ainda não chegou a hora da tua família, ainda não chegou a hora da tua casa, ainda não chegou a hora de terminar esse negócio. Se ainda não chegou a hora, Deus vai agir. Jesus se vira e sai de Nazaré para nunca mais voltar. Vai morar em Cafarnaum, fica lá e faz o seu ministério, e depois ele volta para a região de Nazaré, mas não sobe para a vila de Nazaré. Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre público em Caná da Galileia, é nos pés da montanha que dá acesso a Nazaré. Ele escolhe como palco da primeira manifestação pública do seu poder o lugar que tentou matar. Ele não vem com soberba para dizer, olha como eu sou Deus, não. Ele vem na humildade querendo dizer, a esperança para vocês, eu posso transformar a água que é a vida de vocês em vinho. Eu posso mudar a tua história de derrota para a vida. Eu posso mudar a tua história de escravidão para a liberdade. Eu posso mudar a tua história. E o mal que Nazaré me fez não transformou a minha essência bondosa. E o mal que passamos não vai mudar a essência de Deus que Ele colocou no nosso coração. Jesus transforma a água em vinho. E ali o ministério público de Jesus começa. Ali uma avalanche de poder. Gente que nunca pôde se colocar de pé, se levantar, paralíticos, coxos de uma vida inteira, ao ouvirem a voz de Jesus, toma o teu leito, levanta e anda, são colocados de pé. Cegos que nunca viram a luz do dia, cegos de nascença. Os discípulos dizem, quem pecou, ele, os seus pais, para que ele vivesse assim? Quem é o culpado? E Jesus diz, ele não tem culpa, nem ele, nem os seus pais. Isso não se trata de quem tem culpa, isso se trata de um propósito. Ele nasceu assim, para que a minha glória se manifeste nele. Tem coisas que nós estamos passando que não tem culpa de ninguém. Elas estão aí para que a glória de Deus se manifeste. E eu oro para que a glória de Deus se manifeste nessa manhã, para que essa dor vá embora, para que a glória de Deus se manifeste, para que essa crise mental de identidade que você carrega vá embora, para que a glória de Deus se manifeste, para que o chamado de Deus na tua vida, que até hoje ficou aí batendo na trave, hoje seja amanhã que o Senhor está dizendo para você, eu estou te falando de um Jesus que é Deus. E esse Jesus que é Deus, quando fala, as coisas acontecem. E nessa manhã Ele está dizendo, eu te amo, eu quero te colocar de pé, e os melhores dias da tua vida ainda estão por começar. As coisas velhas já passaram, e no Senhor, hoje, agora, nessa manhã, tudo começa a se fazer novo. Eu queria te contar sobre o Jesus que é o princípio. Eu queria te contar sobre o Jesus que antes do mundo acontecer era o verbo. Eu queria te contar sobre o Jesus que antes de tudo acontecer na terra já era o caminho, a verdade e a vida. Eu queria te contar essa história, mas eu não consegui, o tempo não me permitiu. Mas nós conhecemos um pouco mais sobre os 30 anos de vida de Jesus até aqui. E isso tudo é para te dizer, creia em Jesus, porque tudo é possível naquele que crê. Você crê em Jesus? Coloque de pé nessa manhã.